Oi pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aqui à palestra, à live, ao encontro, toda quinta-feira pela Casa Espírita Maria de Nazaré, em Poá. Hoje, dia 5 de maio de 2022, 18 horas. Estamos falando sobre vida após a morte. Iniciamos há uns 2 meses atrás falando de casos reais de reencarnação e agora vamos citando alguns trechos de livros que não são espíritas, mas que têm um conteúdo espiritual. Ok? Nós estamos lendo o livro Luz no Caminho, da Mabel Collins. Ela pegou esse conhecimento aqui e vai aparecer invertido para vocês, né? Oi, Vânia, boa noite. Luz no Caminho, Mabel Collins, editora Pensamento. Bem fininho, 80 páginas. O Wagner gosta muito desse livro, Wagner Borges. E vamos lendo alguns trechos. Faria, boa noite. Vai durar mais uns 2 dias, eu creio. No máximo, nós terminamos esse livro. Lemos já, depois de falar dos casos de reencarnação, o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, que é fantástico esse livro, recomendo a todo mundo aí, espírita ou não, que ele tem bastante conteúdo e é baseado em fatos reais, né? A história de um psiquiatra americano que tem uma paciente católica que não acredita em reencarnação e ela tem alguns traumas, problemas e ele começa a tratar dela e acaba esbarrando em 80 e pouco, 82 se não me engano, na questão da reencarnação. É um dos precursores da terapia de vidas passadas. Ezequiel, boa noite. Silvia. Então, vamos lá. Aparecida. Vamos fazer aquela oração, elevando o pensamento a Deus. Vamos nos conectando à espiritualidade superior, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, a toda a pleide de espíritos do bem. Vamos receber um feixe de luz branca do alto, com a orientação, a condução e a proteção dos amparadores, da luz e do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque a Ti, Pai, pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos fazendo também a Ave Maria, nos conectando às mães do amor incondicional, a nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. Tem variações nas orações, né? Nelson, boa noite. Dependendo do lugar onde você está, é de um jeito, né? Adaptado um pouquinho a oração. Lembrando aqui, eu vou ler de novo essa frase que é interessante, que tem no começo do livro, que é o seguinte. Esse livro foi feito, Luz no Caminho, por um seguidor da doutrina do Oriente, né? Yogi Ramacharaka. Ele repassa aqui uma frase, deixa eu ver se eu vejo aqui para vocês, que é interessante. É assim, ó, tratado para uso pessoal daqueles que, não conhecendo a sabedoria oriental, desejam receber a sua influência. Logo no comecinho tem aqui, antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Cada frase tem um sentido bem profundo. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Aí ver as questões espirituais e ouvir as questões espirituais, né? Antes que a voz possa falar em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres,
é necessário que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Aí, de todas as provas, tem que já ter trilhado um caminho antes de ficar falando e citando muitas coisas espirituais sem ter honrado a trilha, sem ter se depurado, né? Digamos assim. Pensamento do Oriente, né? Que você tem que ter passado, neófito, lá conforme o Wagner fala, pelas experiências, superado, para depois poder chegar primeiro na presença do Mestre, depois falar em nome do Mestre e tudo mais. Sem que você tenha lapidado seu interior, não adianta, né? Aquela frase da Bíblia, não adianta jogar pérola aos porcos, né? Se a pessoa não estiver preparada, não adianta ela querer dizer que é um representante da espiritualidade, de Deus e tudo mais. O Wagner costuma falar o seguinte, Wagner Borges, a mão que fere, ela não pode ser usada, digamos assim, pela espiritualidade e vice-versa. Uma pessoa que se diz trabalhando para a luz, ela não pode usar a mão para ferir ninguém, senão é um contrassenso. Você está dando passe numa casa espírita num dia, no outro brigando, tá bom? E aí eu até vou citar alguns exemplos que estão me vindo na cabeça, porque eu já vi isso acontecer numa casa que eu trabalhei. O fato de nós trabalharmos numa casa não quer dizer que nós sejamos a nata da evolução espiritual, né? Nós estamos em processo de aprendizado. E uma vez, há uns 8 anos atrás mais ou menos, estava eu numa casa espírita, aqui de Suzano, e teve um rapaz que se desentendeu com outro, e era por questões políticas, tá, na época. E esse rapaz, ele falou assim, que eu vou pegar o fulano lá na saída e eu vou bater nele. Eu falei, meu pai do céu, meu amigo, o que você não está entendendo do conhecimento espiritual? Como que você frequenta? Juro por Deus, aconteceu isso, eu presenciei. Como que você pode estar trabalhando numa casa espírita pensando em bater na outra pessoa na saída? Ele já havia sido segurança de vários lugares e tal, então tinha essa violência dentro dele. Eu falei, meu, você tem que acalmar isso daí, é para substituir, né? Não é mais o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Perdão, perdão, perdão. Não, mas porque ele falou isso, falou aquilo. Muita hora nessa calma. Não adianta nada a gente vir aqui, é isso, dar um passe, com essa mesma mão que eu dou um passe, eu vou dar um murro na outra pessoa? Jamais. É o que está dizendo o livro aqui, né? Ok, gente? Então, a mão que cura jamais deve ferir, conforme o Wagner fala. E vários outros seres aí falam. Paramos na página 22, né, semana passada, e aqui ele começa nesse parágrafo dizendo, nesse capítulo, que nós devemos aproveitar assim, todas as oportunidades da vida para aprendizado, em cada situação, para avaliar, analisar, olhar, refletir e ver o que nós podemos tirar de proveito. Nós estamos aqui por um motivo, né? Que não é só se divertir, não é? Vivo falando aqui, a Terra não é Disneylândia. Estamos aqui para um objetivo. Objetivo, evolução. E o que significa evolução? Irmos aumentando as nossas qualidades e diminuindo nossos defeitos a cada encarnação. E no Muitas Vidas, Muitos Mestres, naquele livro, o outro que nós lemos, fala muito isso daí, né? Que nós vemos com digamos assim, alguns itens a serem trabalhados. Por isso que tem as provas da vida, né? Os testes, as provas, as armadilhas e os gatilhos. Armadilhas para ver se nós aprendemos aquilo que nós erramos no passado, nós vamos cair naquela mesma armadilha de novo, onde nós erramos. Para ver, aprendeu mesmo ou não, né? Ou é só teoria que você diz que aprendeu, né? Então vamos lá. Quando sabe que essas experiências da vida, né? Que para isto existe a sua assombrosa vida complexa e separada, então, em verdade, só então se acha no caminho. Quer dizer, ele consegue perceber que as coisas que estão dando errado na vida não é punição de Deus, não é porque ele chutou a cruz, ele cuspiu, não, é porque faz parte do aprendizado e todos passam por isso. Busca-o submergindo-te nas misteriosas e esplêndidas profundidades do mais íntimo do teu ser. Vai avaliando as reações, refletindo o que está acontecendo, o que está causando em mim, por que isso aconteceu, como que eu reajo, o que eu tenho que mudar, o que eu não tenho. Busca-o provando toda a experiência, mesmo que doa,
utilizando os sentidos a fim de compreender o desenvolvimento e a significação da individualidade. Porque nós éramos, digamos, naquele exemplo, que éramos um mar, e se Deus fosse o mar, nós éramos uma gotinha do mar, e foi espargida essa centelha divina, e cada um de nós veio para a Terra para adquirir a individualidade do conhecimento, porque uma gotinha, ela vai agindo conforme o oceano age, ela nunca age sozinha, o oceano ir para um lado e ela para o outro, né? E aqui na experiência individual, nós vamos adquirindo o conhecimento de Deus, a iluminação espiritual, o comportamento adequado, para chegar um dia, se Deus quiser, e dizermos que somos representantes de Deus, né? Podemos dizer que tudo que nós fazemos reflete o que nós aprendemos e está de acordo com Deus. Então, aproveitando cada oportunidade. Vamos lá. Busca-o provando toda a experiência, utilizando os sentidos a fim de compreender o desenvolvimento e a significação da individualidade. Por que você é individual? A formosura e a obscuridade desses outros fragmentos divinos que contigo e a teu lado combatem os outros seres, né? E que formam a raça a qual pertences. Então, temos deuses aí, miniaturas do nosso lado, nossos amigos, parentes, todos em processo de aprendizado, né? Todo mundo tropeçando, dando joelhada, cabeçada, se machucando e aprendendo ao mesmo tempo. Uma grande família, né? E lembra no começo do livro, fala muitos mestres também, que nós não devemos procurar a companhia e tolerar, e perdoar, e agir só com aquelas pessoas que nós temos afinidade, porque todos, mesmo aqueles que nos incomodam, nos machucam, são nossos irmãos. Somos todos irmãos, né? Enquanto vigias e adoras com perseverança, olha que frase bonita, a sua luz irá sendo cada vez mais brilhante. Enquanto vigias seus pensamentos, né, orar e vigiar, e adoras com perseverança a Deus, as orientações espirituais, a sua luz irá sendo cada vez mais brilhante. É um palitinho de fósforo de cada encarnação, mas a gente vai iluminar o suficiente. Então poderás reconhecer que encontraste o começo do caminho. A hora que a sua luz vai aumentando, você vai começando a perceber o que está acontecendo. Não é só joguete das situações, contas a pagar, namoro, alimentação, sexo, diversão, nada. Não, tem um objetivo no final de tudo, né? Com certeza vocês, eu, estamos, né, tentando esse caminho aí, já erramos muito em outras vezes, né, outras vidas. E quando chegares ao fim, a sua luz se converterá subitamente em luz infinita. Quer dizer, a hora que não precisar mais vir tanto para cá, para passar por tanta experiência, já adquirir o conhecimento. Daqui a alguns milênios, milhões de anos, vamos saber lá quanto tempo vai ser, depende do nosso esforço. Nós vamos ficar do lado de lá e olhando esse povão todo igual nós, que hoje está estudando e batalhando para tentar evoluir. Se Deus quiser, vamos virar amparadores, né? Podemos experimentar, né, essas experiências sem horror. Podes observá-las, medi-las e analisá-las e esperar com paciência e confiança a hora em que nenhuma impressão causem em ti. A hora que a gente não fica tão assombrado, machucado com as experiências, entende que é tudo passageiro, né? Ó, tem uma frase aqui. Mas não condenes o homem que cede. Estende-lhe a mão como a um teu irmão peregrino, cujos pés se tornaram pesados de lama. Então aqueles que erram do lado que nós olhamos, às vezes criticamos muito, é o irmãozinho nosso também, a mesma coisa. Alguns não entraram para a doutrina, alguns não estão fazendo de verdade um trabalho de evolução espiritual, estão só cumprindo tabela em alguma religião, né? Mas são nossos irmãos. Nós não tivemos lá? Já tivemos, nossa, bastante. Nós já tivemos bastante na Igreja Católica, várias vezes, hein? Todos vocês aí que estão olhando para mim aí. Tem presente, ó discípulo, né? Tenha na consciência que, por grande que seja o abismo que existe entre o homem virtuoso e o pecador, é ainda maior entre o homem virtuoso e aquele que obteve o conhecimento. Olha, existe uma diferença entre o homem. Tem presente, ó discípulo, que por grande que seja o abismo entre o homem virtuoso e o pecador, é ainda mais entre o homem virtuoso e aquele que obteve o conhecimento. O virtuoso que está acertando, digamos assim, sem entender, digamos, seguindo os instintos, e aquele que ainda adquiriu o conhecimento, conhece as leis, é outra distância ainda entre um e outro.
e que é imensurável entre o homem virtuoso e aquele que se acha nos umbrais da divindade. Então, olha, nos umbrais, aqueles que está totalmente perdido, né? Eu tenho por mim que a maioria de nós erra por falta de entendimento. Tem aqueles que erram mesmo tendo aprendido, que é minoria, eu considero assim, mas a maioria erra porque não entende mesmo. Nós temos muitas religiões, na verdade. O Espiritismo é a única coisa clara, lógica, que nós vemos aí que pode explicar. Conforme o Lacerda, o criador da apometria, fala, né? Espiritismo não é uma religião, é uma realidade espiritual. Então, deveria ser estudado como uma realidade espiritual. Talvez daqui a alguns séculos seja. Aí vai ser bem interessante. Todo mundo entender como uma lei da física, né? Quando Newton descobriu a física antiga, todo mundo, isso foi para as escolas. Começamos a entender as leis de causa e efeito físicas, né? Mas as espirituais não são todos que entendem. Alguns estão nos decorebas aí da vida, né? Decorando, como se fosse um questionário, a hora que você morrer, vão perguntar para ele se ele conhece o versículo, o capítulo, de cor e salteado, mas por dentro não mudou nada. Então, o mais importante é o comportamento. Portanto, guarda-te de imaginar antes do tempo que és alguma coisa distinta da massa. Chamada aqui, hein? Portanto, guarda-te de imaginar antes do tempo que és alguma coisa distinta da massa, que é muito diferente da massa. Muito evoluído, está no salto alto, né? Cuidado com isso. Quando houveres encontrado o começo do caminho, a estrela da tua alma deixará ver sua luz, e com a sua claridade perceberás quão grande é a escuridão no meio da qual brilha. Olha que interessante, dá para fazer uma similaridade com o Espírito, né? Está falando aqui, mas realmente o Espírito vai adquirindo luz, não é? Iluminado, na questão de luminosidade, de lumens, de lâmpada, lumens, lux, mas na questão de conhecimento espiritual, né? Tanto que o Buda vem da palavra Budi, do sânscrito, que quer dizer iluminado. Iluminado porque não tem uma lâmpada pendurada nele, mas iluminado de conhecimento. Mas, que interessante, eu não sei em que livro que eu vi isso há muitos anos atrás, que diz o seguinte, que nossos comportamentos, quando eles estão condizentes com os ensinamentos espirituais elevados, nós vamos adquirindo uma luz verdadeira mesmo, uma luz como se fosse uma lâmpada. Nossa alma vai se iluminando, por isso daquela auréola dos santos católicos, né? E aqueles seres que vão agindo contra as leis espirituais, elas vão adquirindo uma espécie de uma poeira, vai escurecendo a cor dela. Por isso que muitos obsessores são negros, tá? Por causa da falta de luminosidade, de conhecimento, de evolução espiritual. É meio automático isso daí. Então, se você vê um ser de luz, iluminado, ele é evoluído, né? Jamais um obsessor vai ter luz como um ser iluminado. Por isso tem as ondas, as frequências diferentes aí do umbral, ok? Oh, meu Deus, eu falo muito, já passou um tempinho aqui. Quando houveres encontrado o começo do caminho, a estrela da tua alma deixará ver a sua luz e com sua claridade perceberás quão grande é a escuridão no meio da qual brilha. Vocês já viram, né, nós do Espiritismo, que alguns seres aí, amparadores que descem nos umbrais, eles têm que disfarçar a luminosidade deles, a claridade deles, a evolução. Senão vem todos para cima, né? Eles têm que disfarçar. Inclusive, alguns seres da Umbanda também têm que fazer isso. A mente, o coração, o cérebro, tudo está escuro e em trevas, até que se tenha ganho a primeira batalha. Olha que legal. A mente, o coração, o cérebro, tudo está escuro e em trevas até que se tenha ganho a primeira batalha. Contra si mesmo, seus instintos, desejos, vontades, né? Mas não deixes por isso que o espanto e o temor te dominem. Mantém teus olhos fixos na pequena luz e esta irá crescendo. Então, mantendo o foco nos conhecimentos espirituais, na persistência, nas atitudes, aí nós vamos adquirindo cada vez mais luz, né? Porém, faze com que a escuridão interior te ajude a compreender a desolação daqueles que não viram luz alguma e cujas almas estão sumidas em profundas trevas. Nossa, também é bem bonito isso, né? Porém, faze com que a escuridão interior te ajude a compreender, porque você vai entender a dor do outro, né? Por isso que nós gostamos de ajudar, eu gosto muito,
sempre eu me coloco na posição do outro, né? Imaginando, quando eu precisei de ajuda, que algumas pessoas se recusaram a me ajudar, em várias encarnações e nessa também, tá? Então, como é doloroso você pedir, por favor, me ajude, e a pessoa não te ajudar. Dói demais, né? O coração sangra, não é mesmo? Então, quando nós fazemos isso por amor, nós estamos imaginando, aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, eu tenho que deixar de ser egoísta, ficar olhando só no meu umbigo, imaginar que eu já precisei de ajuda, já estendi a mão e não me ajudaram. Então, se eu puder fazer isso por outro, dá um prazer enorme em nós, né? Nós recebemos um pouco dessa grandeza, desse bem-estar da pessoa ser ajudada. Não precisa ninguém estar olhando, não precisa colocar no Jornal Nacional, não precisa colocar na Estadão, Folha de São Paulo, mas o prazer que dá de fazer isso, quietinho, já nos coloca em harmonia com a nossa programação reencarnatória, que seria de seguir as leis espirituais e evoluir. Então, nós vemos, pela dor que nós já passamos, nossa escuridão da alma, da mente, do coração e tudo mais, nós sabemos que aqueles que estão sofrendo têm as mesmas dificuldades que nós temos e tivemos, algumas nós superamos ou não, né? E por isso nós não devemos ficar julgando. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, a sua capacidade de aguentar algumas provas e outras não. Às vezes nós vemos uma pessoa e nós falamos, nossa, como é fraco, pensamos, né? Eu consigo superar isso facilmente, mas o que eu tenho de facilidade, o outro tem como dificuldade, e às vezes vice-versa. Às vezes eu tenho uma dificuldade enorme numa coisinha desse tamanho, que todo mundo olha, nossa, não é possível que ele não consegue superar aquilo, mas para mim é o meu calcanhar de Aquiles, é a minha dificuldade, né? Eu tropeço naquilo várias vezes. O outro vai olhar e dar risada, então vamos entender. Às vezes eu estou caindo numa encarnação numa coisa, às vezes o amigo do lado está caindo em outra, somos todos irmãos. Então, porém faz com que a escuridão interior te ajude a compreender a desolação daqueles que não viram luz alguma e cujas almas estão sumidas em profundas trevas. Aqueles que não acreditam em espiritualidade, eu não acredito em nada disso, você acredita nessas coisas, você mexe com essas coisas, não os censures nem se aparte deles, não se afaste deles. Antes, pelo contrário, procura aliviar algum tanto o pesado karma que o mundo oprime. Então, mesmo que eles não entendem, não vamos nos afastar sem tentar ajudar, né? Se não der, não sendo inconveniente, oferecendo àqueles que querem ser ajudados, até aqueles que não querem, mas havendo a recusa, eu falo, olha, então, o dia que você precisar, eu estou aqui, tá bom? Procurar sempre aliviar o pesado karma que o mundo oprime algumas pessoas, ok? Sempre tiver ao nosso alcance, estender as mãos. Olha, então nesse momento, presta a sua ajuda aos poucos braços vigorosos que impedem as potências das trevas de obter uma completa vitória. Nossa, lindo isso aqui, hein? Vamos lá, o que nós entendemos disso? Nessa situação de ver pessoas com obstáculos de superarem as dificuldades aí, diversas naturezas, né? Presta a tua ajuda aos poucos braços vigorosos que impedem as trevas, as potências das trevas, de obter uma vitória completa. Então as trevas estão surrando aquela pessoa ali que está cambaleando com dificuldade de superar o obstáculo. Vamos ajudar a equipe espiritual, os braços vigorosos, né? E aquela pessoa que está resistindo, está apanhando, mas está querendo, está tropeçando, sangrando, ralando, vamos ajudar essa pessoa, né? Eu já escutei em meios espirituais, gente, esses dias eu estava falando com o meu irmão, o Ivan, que está aí escutando, que nós já escutamos isso, de pessoas que têm uma sensibilidade enorme, uma paranormalidade enorme, que às vezes vem uma pessoa com um problema e fala assim, cada um com seu karma. Oi? Como é que é? Cada um com seu karma? Eu não vou colocar a mão nesse vespeiro, eu não vou mexer nisso daí, porque vai sobrar para mim. Peraí, meu amigo. É isso que Jesus ensinou? Que nós devemos deixar cada um resolver por si? Onde que está a caridade aí se cada um resolver por si? Se a pessoa que não está conseguindo se levantar, você não estender a mão para ela, e ela às vezes não vai conseguir mesmo ser uma ajuda, onde que está a caridade? Não, deixa que ele resolve. Eu não quero me complicar. Se fosse assim, nenhum de nós iria trabalhar com desobsessão, não ia trabalhar numa casa espírita. Toda vez que você está dando passo em alguém, você está ajudando alguém que está em dificuldade, não é?
E quem que vai nos defender? Ai meu Deus, eu vou apanhar. Se eu tiver que apanhar em nome de Jesus, eu falei, eu apanho todo dia, não tem problema, eu confio nele. Eu sei que ele não vai me deixar apanhar. Posso até apanhar um pouquinho, eu também não sou santo, mas nada que me vá derrotar completamente. A gente cai, dá uma raladinha no joelho, ele foi crucificado, gente. O que nós estamos passando aqui? Nada. Nós estamos aqui assistindo Sessão da Tarde, tomando coquinha e comendo salgadinho. Perto do que Jesus passou, o que nós fazemos não é nada. Então, e os primeiros santos da Igreja Católica, os discípulos de Jesus, todos tiveram morte violentíssima. Já pensou a gente naquela época? Sendo trucidado em praça pública, morrendo com ataque de leões? Não, eu quero nascer no ano 2000, 1900 e pouquinho, não quero passar por isso não, tá? Então nós vamos trabalhando suavemente, tudo que a gente faz, comparado com os primeiros cristãos, eles eram os bandeirantes, né? Eles foram derrubando as florestas para a gente poder andar naquela estrada que eles fizeram. Para nós hoje está mais fácil. Então a gente sempre com respeito, com noção de realidade, mas sempre tentando ajudar, sempre até o máximo que dá. Às vezes a gente vê cada pessoa complicadíssima, e quem é clarividente vê os obsessores de turbas e turbas e turbas. Vamos deixar de agir? Não, não pode, senão eu vou me machucar. Uai, se eu me machucar, Deus vai me dar metiolate, band-aid e vai costurar onde tiver rasgado. Ué. Agindo dessa forma, começarás a participar da felicidade, que em verdade acarreta um terrível trabalho e uma tristeza profunda, porém que é também um manancial de delícia sem fim. Olha, como fala no começo desse livro, né, para quem escutou, tem frases que são meio contraditórias, mas as frases são curtinhas, mas contêm um significado bem profundo. A gente tem que ler bem devagarzinho, como um alimento que a gente tem que ficar mastigando bastante antes de engolir, né? Ó, então, agindo dessa forma, até sofrendo para ajudar o próximo, começarás a participar da felicidade. Todos vocês não sentem uma felicidade enorme quando está ajudando no centro? Eu falo para o pessoal, às vezes a gente vai trabalhar numa casa espírita, uma casa umbandista, um trabalho de apometria, espiritualista, e quando você vai, às vezes, super, hiper, mega cansado, só o pozinho, né? E aí volta, parece que tomou energético, volta feliz, alegre. Fala, meu Deus, como é gostoso isso. Não importa se eu vou para o céu, viu? Falando, se eu vou para o céu, não vou, é secundário. Eu não estou em busca do céu, né? Eu estou em busca de me aprimorar como ser humano, ser cada dia melhor. Se eu vou para o céu, a gente vai descobrir isso depois. Aliás, eu brinco com isso, né? Já vi algumas pessoas falarem isso também. Eu tenho até vergonha se eu for para o céu, porque talvez eu fique sozinho lá, né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, todos estão em processo de aprendizado e de evolução. E muitos a gente descobre nos trabalhos espirituais como que nós já aprontamos no passado, né? Então, de que adianta eu chegar no céu sozinho, né? Tem que ir com a galera junto, então vamos um ajudando o outro. Quando nós fazemos, então, essa programação reencarnatória, dá um prazer danado. Você acerta na Mega Sena ali. Nossa, que beleza, que alegria, que gostoso. Que, em verdade, acarreta um terrível trabalho, sim, dá trabalho, tudo isso, e uma tristeza profunda. Dá uma tristeza, às vezes, de você... Wagner fala muito isso, de você se sentir meio solitário, né? Fazendo um trabalho assim espiritual, da grandeza que o Wagner faz, é lógico. É muito trabalhoso e dá uma solidão um pouco de fazer isso daí. Porém, que é também um manancial de delícias sem fim. E dizem, né, nessas experiências de EQM, o pessoal fala que como a nossa sensibilidade, a percepção, a visão, a audição, as emoções no mundo espiritual, elas são amplificadas muito, 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 muito. Então dizem que para cada ato que nós fizemos aqui de bondade, digamos, quando nós vamos perceber isso no mundo espiritual, dá um prazer tão grande, tão grande, tão grande, que é inimaginável, gente. Olha, um dia nós vamos conferir isso daí, hein? Quando você estiver lá colhendo os louros, vocês lembrem disso daí, hein? Bem que o Ricardo falou. É muito ampliado lá, tanto as coisas boas quanto as ruins, né? Por isso que o desequilíbrio, a raiva, o ódio, tudo mais, a vingança, quando chega do lado de lá, se você não tomar cuidado, você passa mal até. Algumas pessoas podem ter até um surto, até desmaiar, quando tem uma explosão, uma ira, um ódio muito grande, dá um choque tão grande na pessoa que ela pode desmaiar, porque não tem o filtro da carne. Nós estamos aqui para aprender justamente a controlar isso. Porque já imaginou, chega do lado de lá, você explode de ódio, você fica igual uma bolinha de ping-pong para tudo quanto é lado. Sofrendo e desequilibrado, sem poder perceber direito o que está acontecendo. Aqui nós vamos
entendendo e sendo devagarzinho, como se tivesse um freio, né? Como se você estivesse dirigindo um carro freando ao mesmo tempo, não pegasse toda a velocidade. Um exemplo disso é esses carros aí importados, né? Famosos, que correm muito. Lembra quando liberou a importação dos carros aqui no Brasil? Eu lembro disso, né? Quando liberou, começou a vir carros importados aí, Lamborghini, Ferrari, Maserati, tudo mais. O pessoal não sabia dirigir, estava acostumado com as Brasília, Santana, Gol aqui no Brasil. Pegava um carro que andava 300 km por hora, a primeira acelerada já tinha estourado num poste ou numa parede. Eu lembro que morreu muita gente morreu por não conseguir controlar o carro. Tá? Nosso corpo no mundo espiritual seria assim. Uma Ferrari, se não conseguir controlar, não dominar, vai bater em tudo quanto é canto. Busca a flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta, e não antes. Olha lá. Busca a flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta, e não antes. Durante as provas, nós estamos atormentados com as dificuldades. Então nós não conseguimos pensar muito bem. Vamos tentar manter o foco, não desistir, confiando em Deus ainda, nas leis espirituais, nos amparadores, e vamos ali baixar a cabeça e seguir no meio da batalha. Quando termina a batalha, que nós superamos um obstáculo, uma dificuldade, aí nós vamos poder refletir um pouco, descansar um pouquinho. Então aqui fala isso. Busca a flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta, e não antes. Aí nesse momento nós vamos refletir e falar, caramba, eu consegui ultrapassar aquilo, olha, deu trabalho, mas eu consegui. A planta crescerá e se desenvolverá, lançará ramos e folhas e formará botões, enquanto prossegue a tempestade e perdura a batalha. Mas enquanto a personalidade toda do homem não tiver sido dissolvida e fundida, enquanto o divino fragmento que a criou não a manejar como mero instrumento da experimentação e experiências, enquanto a natureza toda não tiver sido vencida e se tornado submissa ao eu superior, a flor não poderá abrir-se. Nossa, maravilhosa essa frase também, né? Vamos lá. Então, as experiências vão ocorrendo no meio das provas, a planta crescerá e se desenvolverá, lançará ramos e folhas, e formará botões enquanto prossegue a tempestade e perdura a batalha. Os testes espirituais, as experiências, as armadilhas, os gatilhos de tudo que nós erramos no passado. Estamos superando. Então vai dar trabalho. Mas enquanto a personalidade toda do homem não tiver sido dissolvida e fundida, quer dizer, você sido experimentado ao extremo naquelas experiências para ver o seu vigor, a sua resistência em superar os obstáculos, as suas iniciações, né, que não são nos templos do Antigo Egito, são no dia a dia, né, no temperamento, no dia a dia com o próximo, levou uma fechada, brigou com a esposa, brigou com não sei quem, o cachorro, alguém que te deu um golpe, alguém que te passou um cheque sem fundo, alguém que te roubou. É nesse momento que nós estamos sendo provados. Enquanto o divino fragmento que a criou, ou seja, quem que é o fragmento? Nós somos uma gotícula de Deus, né? E Deus, através dos amparadores, está nos testando aí. Não a manejar como mero instrumento de experimentação, é isso. Nós estamos sendo colocados à prova aqui, para ver se nós vamos ganhar aquela medalhinha dizendo, conseguiu, foi aprovado. Não precisa mais descer nesse planeta, pode ficar só do lado de cá. Foi aprovado, terminou a faculdade, não precisa voltar mais para o primário. Através da experimentação e experiências, e quanto a natureza toda não tiver sido vencida, a natureza dos instintos e comportamentos inferiores, e se tornado submissa ao eu superior, às vontades divinas, às leis espirituais, a flor não poderá abrir-se. É por isso que durante a prova a flor não se abre. A flor vai ser, digamos assim, surrada durante a prova toda. Ela só vai se abrir a hora que terminar o processo. Interessante, né? Então sobreviverá uma calma como a que nos países tropicais sucede a uma chuva torrencial, quando a natureza age com tanta rapidez que a sua ação pode ser vista. Uma calma semelhante se difundirá sobre o espírito fatigado. E no silêncio profundo ocorrerá um misterioso sucesso, o qual provará que se encontrou o caminho. Pode chamá-lo como quiseres, é uma voz que fala onde não há ninguém que fale. Deixa eu acelerar aqui. Então, após tudo isso, sentir esse descanso, contudo reterás contigo a sua força, de já ter superado o obstáculo. Uma e outra vez terá que dar e ganhar a batalha.
o repouso da natureza só pode ser um intervalo. Então aí nós vamos, superamos o obstáculo, dá uma parada, dá uma respirada, às vezes desencarnamos, às vezes durante a vida mesmo, até que volta e vamos para um novo grupo de testes e de obstáculos, igualzinho passando de ano na escola até terminar a faculdade. Terminou uma encarnação, vamos para quinta série, vai para a sexta, vai para a sétima, para a oitava, primeiro colegial e aí vai. Entrou para a faculdade, cada vez evoluindo mais. Mas as provas não param, não é porque numa vida terminou, acabou tudo, agora só vou ficar no mundo espiritual. Não. Nós evoluímos. Quem fez faculdade aqui, terminou, entregou o TCC lá, sabe o que é isso, né? Que é aquela correria, você trabalhando e fazendo aquele trabalho gigantesco. Quando termina, eu senti um alívio, que eu me senti até mais leve. Falei, eu vou me pesar agora. Eu devo ter emagrecido uns 20 quilos só no dia que eu fiz a apresentação. Falei, pronto, agora eu já posso morrer. Mesmo que eu não arrume emprego de curso superior, eu posso morrer, porque eu já terminei minha missão aqui. Isso dá um bem-estar danado. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, para a gente poder conversar, gente. Eu nunca abro para vocês falarem aí, então hoje eu vou abrir um pouquinho. Alguém quer fazer alguma perguntinha aí? 6h36, temos alguns minutinhos. Vou trocar uma figurinha aí. Toda hora só dá eu falando, vocês estão cansando já. Faça alguma perguntinha aí. Sentiram alguma similaridade aí com o dia a dia de vocês, esses ensinamentos orientais, cheio de metáforas, cheio de coisa oculta? Parece estar zipado essas informações, né? Tem que abrir para a gente entender, porque só ler a frase rapidamente, como se fosse um romance, aí não vai dar para entender. Se quiserem, escrevam aí, senão eu vou fazendo alguns comentários fora do livro aqui, ó. Eu e o Ivan, nós estamos ajudando uma pessoa que ela foi evangélica durante 10 anos. E ela está extremamente obsediada, mas extremamente é o cubo, a 15ª potência, tá? E passou por várias igrejas, várias denominações evangélicas, e todos diziam que ela tinha os demônios e tudo mais. E nós passamos o conhecimento espiritual para ela, ensinamos, passamos livros, filmes, mas ela não muda, tem uma dificuldade. Então, um exemplo que eu quero dizer aí para vocês, né? Das dificuldades de uma pessoa que está do lado, que a gente vê, e tem que ter paciência. E ela falou uma coisa interessante para mim, assim, que ela não consegue acreditar direito na reencarnação, porque ela acha que ela não deve pagar nada que ela fez em outra vida, já que ela não lembra. Aí eu uso um monte de exemplos, né, do cotidiano, até engraçados, para ver se toca a cabeça dela, né? Então, uma pessoa está devendo no banco, ela bate a cabeça, esquece, ela pode falar para o gerente que ela não quer pagar mais? Não vou pagar mais. Porque eu não lembro. Ué, você não lembra, mas está tudo registro aqui, ó. Né? Todo mundo viu, tem até as filmadoras aqui, quando você entrou aqui para pegar o empréstimo, está registrado aqui, né? Como que você não vai pagar? Não, mas eu não lembro. Né? Então ela fala, eu não posso pagar algo que eu não lembro. Até fiz uma live aí alguns dias atrás, e a pessoa fez a mesma pergunta, você não acha que é injusto alguém pagar por uma coisa que não lembra? Eu falei, não, eu acho que é perfeitamente justo. Sou muito racional, sou da área de exatas, é perfeitamente. O fato de você não lembrar não significa que você não deve pagar. Aliás, aconteceu comigo isso, né? Eu era muito revoltado até eu conseguir começar a descobrir algumas coisas. Porque davam muitas coisas erradas e eu não sabia por quê. Aí quando eu descobri, eu falei, agora sim, pode até bater mais um pouquinho que merece. O cidadão merece apanhar mais um pouco, porque aprontou muito, certo? Então ela fala, essa moça fala o seguinte, eu não posso pagar por algo sabendo, aí é o pensamento evangélico, né? Olha que interessante, que Jesus morreu na cruz e pelo sangue dele todos os pecados humanos foram pagos. Falei, você acredita ainda em Segom e Papai Noel, não é mesmo? Falei, isso daí não é bem assim. Existem centenas de milhares de exemplos falando que não é bem assim. Você está querendo se acomodar numa coisa que é favorável a você, mas isso daí não é uma realidade, não é uma realidade espiritual, né? É um ensinamento, né, de 2000 anos atrás, que não foi atualizado até hoje. Nós estamos na versão 1.0 da Bíblia ainda, né? Eu falei isso na live também, precisa atualizar a Bíblia, porque ela está na versão 1.0. DOS mudou, Windows mudou. Quando eu fiz faculdade era DOS 6.22.
Depois entrou o Windows no meio da faculdade. Imagina, gente, que versão que está no Windows, os computadores de antigamente, os de hoje, carro de antigamente, de hoje, roupa, prédios, tudo mudou. Mas de conhecimento espiritual as pessoas têm medo. Mas se falar de Jesus, ele vai me mandar para o inferno, de Deus vai mandar para o inferno. Então, demorou para nós sairmos, né, do catolicismo, dessa mente aí, e virmos para o espiritismo, para a espiritualidade do modo geral, né? E mesmo assim tem pessoas preconceituosas em diversas áreas, não aceitam, por exemplo, a apometria. A Casa Espírita Maria de Nazaré é aberta à apometria, mas tem casas que eu trabalhei que não eram abertas à apometria, né? Então, como que nós podemos entender isso daí, esse medo de aprender e tudo mais? Se o Allan Kardec estivesse vivo hoje, eu escutei isso num evento com um palestrante aí, best-seller que vendeu mais de 1 milhão de livros. E ele falou, se o Allan Kardec estivesse vivo hoje, ele estaria estudando Reiki, Jorei, cromoterapia e apometria também. Não é possível que alguns líderes espirituais aí tenham medo de falar de apometria. Né? Bom, é isso, galera. Vocês estão muito tímidos aí, tá todo mundo incorporado com o mineiro quietinho aí. Ninguém vai fazer pergunta nenhuma, então já deu os 40 minutos. Eu vou encerrar por aqui e a gente continua na quinta que vem. E aí eu vou tentar parar uns 5 minutos antes, se vocês quiserem bater um papinho, a gente conversa um pouquinho antes. Se não, o que eu lembrar do cotidiano aí eu vou falando para vocês. Né? Ok? Gratidão a todos e até quinta que vem. Abração, beijo no coração, até quinta que vem.